Olá pessoal, dando sequência a esse quarto vídeo, aqui nós vamos continuar abordando a pergunta e responderemos 329 de 1989, que Dom Estevão nos traz as linhas mestras da doutrina social. E dentro dessas linhas mestras, Dom Estevão vai dizer que tem traços que nunca devem faltar. Nesse documento do 29 ao 46, né, que deixa eu pegar aqui para vocês, é o documento chamado Orientações para o Estudo e Ensino da Doutrina Social da Igreja e Formação Sacerdotal. Foi um documento originalmente, né, levado aos sacerdotes, mas Dom Estevão, com sua caridade costumeira, nos trouxe e nos brindou nessa revista com uma análise desse documento e pensou as principais partes. Numa dessas partes estão os traços que nunca devem faltar na doutrina social da igreja. Então, nesse vídeo, nós vamos ver que traços são esses que identificam autenticamente esse ensinamento social. Vamos começar de novo pedindo ajuda para o nosso anjo da guarda, porque ele precisa nos trazer essa luz, né? Essa luz que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, os componentes necessários para uma doutrina social, eles normalmente, nesses documentos da igreja, eles vêm muito bem delineados. É tão importante a gente fazer esses vídeos antes da gente pegar a Fratelitude. Por quê? Porque lá a gente vai conseguir identificar isso que eu estou falando nesses vídeos. Né? A gente vai conseguir saber que o Papa Francisco, não só aqui eu estou com a... Deixa eu ver qual a carta que eu peguei aqui. A Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, né, do Papa Francisco. Ele faz essa abordagem. Deus Caritas Est, Caritas in Veritate, né, e vários outros documentos que depois no próximo vídeo a gente vai citar, mas que vão apresentar para a gente esses traços que eu vou dizer para vocês aqui. São princípios que Dom Estevão diz assim, são perenes, né? São princípios que vão nortear sempre a ação social, independente do período histórico em que nós estamos vivendo, tá bom? Primeiro deles, pessoa humana. Tem sua dignidade no fato de que foi criada a imagem e semelhança de Deus e elevada à filiação divina ou ao fim sobrenatural. Transcende a vida terrena. Por conseguinte, o homem, como ser inteligente e livre, dotado de direitos e deveres, é o coração e a alma do ensinamento social da igreja. O homem é o centro da criação. O homem é feito em imagem e semelhança de Deus, a única criatura que Deus criou que tem alma, né? Então é por isso que ele é o coração e a alma do ensinamento social. É o sujeito e o centro da sociedade, a qual deve contribuir para que seus membros cheguem à plena realização de suas legítimas aspirações de perfeição e felicidade. Como que o homem busca a perfeição? Respeitando sua configuração padrão. A configuração padrão da gente é Cristo, né? Então, a igreja, através do evangelho, que através do evangelho ela vai agir, vai ver, agir e julgar, não é isso que a gente viu? Então, ela sim vai manifestar essa contribuição, né? Ela vai pastorear essas legítimas aspirações de felicidade. Que felicidade é essa? Felicidade que é ter, né, ter garantido os seus direitos naturais. Não violar esses direitos humanos que têm como princípios direitos naturais, não é isso? Então a igreja ela tem esse trabalho, é obrigatório a pessoa humana ser o centro, né, da doutrina, e não a natureza, não as coisas, ideologias, governos, não, é o ser humano. E dentro desse ser humano, né, aqueles mais afastados, sabe aqueles que ninguém quer saber que direito eles têm, só tem direito de servir, né? A gente tem que lembrar sempre que Cristo falou, eu vim para servir. Não é isso que ele fez no lava-pés? Ele, Deus Todo-Poderoso, veio fazer o quê? O quê? Servir, né? Então, por isso que o Papa volta e meia, né, ele assina, né, acho que nas bulas, e também, eu acho que não sei nas encíclicas, eu posso depois confirmar, que é servo dos servos de Deus. Por quê? Porque o Papa, que é a autoridade, é o pontífice, ele diz, eu servo dos servos de Deus. Né? Então é muito bonito, né, que a gente tenha, depois eu pego para vocês, eu tenho que lembrar qual dos documentos aí, minha memória, vocês conhecem. O segundo ponto são os direitos humanos. Eles decorrem da dignidade da pessoa humana.
tá? Então, essa dignidade que a gente viu antes, elas vão gerar os direitos humanos. Em particular, o direito à liberdade religiosa. E esse é um ponto nevrálgico, né? Principalmente da nova ordem mundial, que quer criar uma religião universal em que todos nós devemos relativizar, como diz Bento XVI, né? A ditadura do relativismo, devemos relativizar os nossos conceitos. Não, a liberdade religiosa brota da esfera mais íntima do espírito. Sobressai como ponto de referência e medida dos outros fundamentais, dos outros direitos fundamentais. Então, ela é a liberdade religiosa, quer dizer, a forma como eu respeito o meu viver, né, a forma como eu sigo as minhas linhas da minha vida, tem que ser respeitada por todos. Né? Eu individualmente, você individualmente. Ela tem que ser um ponto de referência e medida de todos os demais direitos. Por quê? Porque senão o direito vai começar a ser o quê? Um problema. Né? Esse é o problema de não ver o direito à luz do evangelho, que é o que a gente tem falado nos vídeos anteriores. Os direitos humanos estão fundamentados no próprio direito natural, que eu tenho falado aqui, que exige uma ordem social respeitosa, concretizada numa sã democracia, né, em que o direito do povo é respeitado pelos governos, e aí esse povo precisa ser livre para falar desse direito, senão ele não pode nem se manifestar, não é isso? Então essa sã democracia, né, e que salvaguarde a liberdade, a paz e o acesso legítimo aos bens materiais. A todos tem que ser concedida a possibilidade de ter uma instrução ou uma educação suficiente que eles possam usufruir dos bens materiais também, que fazem parte da vida e que vão atender as diversas necessidades humanas. Então, passando para o seguinte, a relação pessoa-sociedade. A pessoa humana é um ser social por natureza, ou seja, pela sua indigência inata, né? Nós nascemos sem nada, né? Dependendo completamente de quem vai cuidar de nós, né? E pela sua tendência espontânea a comunicar-se com os outros. O homem não basta a si mesmo para conseguir seu plano de desenvolvimento, né? Nascemos dependentes e muitas vezes vamos morrer dependentes. Então, essa é a relação pessoa-sociedade. Existe, a sociedade oriunda não está fora nem acima dos homens socialmente unidos, mas existe exclusivamente neles e para eles. Vejam bem, né, que as classes em que não estão dependendo nesse momento, uma vez dependeram e outra vez podem vir a depender. É por isso que existe uma relação inquebrantável e por isso que a sociedade deve se preocupar com esses mais desvalidos. Quem é o mais desvalido no futuro? Pode ser eu, pode ser que seja você. Então é uma questão também de inteligência, né? O social não coincide com o coletivo, pois para este a pessoa é um mero produto. Então eu não posso impor uma regra ou fazer uma sociedade de acordo com o direito que tem que ser imposto porque eu faço parte de uma coletividade. Não, eu sou um indivíduo, tenho que ter minha liberdade garantida, isso também está na Fratelli Tutti, né? Nos amarmos com a liberdade que o outro tem. Isso é muito importante para garantir o quê? O equilíbrio dos poderes, para que não seja imposto algo que não pode ser socialmente aceito, porque a sociedade vive, né? Ela existe exclusivamente nos homens, né? E, portanto, para os homens. Não os homens existem para a sociedade ou para os governos, entendem? Olha aí como é uma forma de proteção e de defesa. O bem comum é o conjunto de condições sociais que possibilitam e favorecem o desenvolvimento integral da pessoa humana. Desenvolvimento dela nas mais diversas áreas da sua vida pessoal, com as suas escolhas, né? Deus também permitiu as nossas escolhas pessoais, não é isso? Ainda que seja superior aos interesses privados, o bem comum é inseparável do bem de cada pessoa. Né? O bem comum faz parte do conjunto de pequenos bens, que é o bem de cada um de nós, esse é o bem comum. Isso obriga os poderes públicos a respeitar e promover os direitos humanos, facilitar o cumprimento dos respectivos deveres, né? Não impor pesadas cargas sobre aqueles que têm menos condições, facilitar o acesso desses bens, não é isso? Por conseguinte, a realização do bem comum é a razão de ser dos poderes públicos. Não é isso? E a gente tem visto uma inversão nesse sentido. São obrigados a realizá-lo para a vantagem de todos os cidadãos na sua dimensão temporal e na sua dimensão transcendental, respeitando a liberdade religiosa, respeitando a justa hierarquia dos valores e os postulados das circunstâncias históricas. É por isso que a doutrina social se vale
das ciências humanas. Vejam bem, né? Como se liga. Então, é muito importante ter em mente que a realização do bem comum é a razão de ser dos poderes públicos. Contrário senso, se o poder público não age para o bem comum, ele perde a sua razão de ser. Bem comum visto através dos direitos humanos, baseado no direito natural e não em loucuras mentais da nossa época, né? Baseado no direito natural e em ver todo o bem individual como participante do bem comum. Então eu tenho que respeitar o bem individual, tá? Aí vamos para o próximo, princípio solidariedade e subsidiariedade. Solidariedade se opõe ao individualismo, requer que cada pessoa se sinta indissoluvelmente ligada às sortes da própria sociedade em virtude do evangelho, ao destino de salvação de todos os homens, né? É em comunidade que nós buscamos a nossa salvação, né? Nós vivemos isso em comunidade da igreja, nós andamos pelo mundo. Daí se segue que todos os homens, grupos e nações são chamados a interessar-se pela vida econômica, política e cultural da comunidade a que pertencem. E aí eu lembro da Fratelli Tutti que fala sobre isso, da importância da ação do político, né, na caridade. Como complemento da solidariedade, a subsidiariedade ensina que, aí que é importante, presta atenção, uma comunidade de ordem hierárquica superior não deve sufocar os direitos e atividades das inferiores, enquanto estas são aptas ao exercício de suas funções. Respeite-se a legítima autonomia de cada indivíduo e de cada grupo, se está sadio e eficiente. Ou seja, o Estado só vai socorrer numa necessidade e num livre eleger de que eu quero aquele bem que o Estado me proporciona. Eu não posso ser obrigada a aderir a nenhuma linha, como a gente está vendo hoje, a ideologia de gênero querendo ser imposta nos ensinamentos das escolas, né? Isso viola o princípio da subsidiariedade. Por quê? Porque uma hierarquia superior não pode sufocar direitos e atividades das inferiores. Olha, se isso fere a mim como indivíduo, porque eu sou católica e a sociedade, e tanto a sociedade como o próprio governo devem zelar pelo bem comum individual, então eu como indivíduo posso me negar a que meu filho seja educado nesses parâmetros. Então isso é um desrespeito ao princípio da subsidiariedade, que visa garantir o quê? O não totalitarismo de um regime. Né? Ele só vai agir se eu precisar, se eu não estiver sadia e se eu precise de alguma eficiência que eu precise, né, dele, da ação do Estado. Com relação à participação, outro elemento perene da doutrina social, a participação justa, proporcionada e responsável de todos os membros e setores da sociedade no desenvolvimento socioeconômico, político e cultural, é o caminho seguro para alcançar uma nova convivência humana. Trata-se de uma aspiração profunda do homem que exprime sua dignidade e liberdade no progresso científico e técnico no mundo do trabalho e na vida pública. Vamos para o próximo, estruturas humanas e comunidade de pessoas. A Igreja se opõe à concepção tecnicista e mecanicista da vida e das estruturas sociais, que não deixa espaço suficiente para um verdadeiro humanismo. Né? Essas ideologias que pretendem usar o homem como um instrumento para a manutenção do poder, é isso que está querendo dizer, né? A Igreja se opõe a esse tipo de coisa. Em não poucas nações, o Estado transformou-se numa máquina gigantesca que invade todos os setores da vida, arrastando o homem para o medo e a angústia que causam sua despersonalização. Enfraquece a sociedade, enfraquece o homem, combatido na Fratelli Tutti, como nós veremos adiante. A Igreja considera necessárias as múltiplas associações privadas que reservam devido espaço à pessoa e estimulam a colaboração em vista do bem comum. Por isso a nossa Constituição diz que é livre o direito de associar-se e de permanecer associado. Posso me associar ou posso não me associar. Eu não sou obrigada a me associar, não é isso? Mas é um direito meu. Por quê? Porque é uma forma de estimular essa colaboração para o bem comum. Me associar num lugar de interesses numa área em que eu trabalho e pratique, e isso deve ser justo, proporcional e responsável. Né? Não pode extrapolar os limites, né? Dentro dos membros e setores da sociedade, no desenvolvimento econômico, socioeconômico, político e cultural. É uma forma de equilíbrio do poder, tá? É uma forma de ter uma facilidade de, em grupo, contestar determinadas normas a que somos contrários. Isso é muito importante, tá? O destino universal dos bens também está na Fratelli Tutti, né? Muitas vezes chama atenção achando que pode ter alguma vertente marxista. Nada disso. Nós veremos também na Deus Caritas Est. Os bens da terra são destinados ao uso de todos os homens,
para que satisfaçam seu direito e a uma vida digna dentro das exigências da família, e disto se segue que o direito à propriedade particular, em si válido e necessário, deve ser circunscrito dentro dos limites da sua função social. E como que é essa função social, né? É toda a propriedade particular, como diz o documento de Puebla, vai citar aqui Dom Estevão, pesa uma hipoteca social. O que é isso? O que isso quer dizer? Que o bem que eu tenho, né? Aquele bem do homem rico que voltou de cabeça baixa porque não conseguia dar tudo, vender, dar aos pobres e seguir Cristo, né? É o bem do apego. Eu quero acumular, né? Como diz também naquela parábola do homem que acumula sua riqueza no celeiro, lembram disso? Eu quero só acumular para mim. Então eu não me preocupo com as várias situações no mundo que precisam da minha ajuda. É uma ACN que recolhe dinheiro para assistir os cristãos pelo mundo, é uma doação generosa para uma construção de um hospital, né, para ajudar nos mantimentos de um asilo, é voltar os seus ganhos, né, os seus bens para aqueles mais necessitados. Dessa forma, não é retirar o seu bem, é fazer com que você tenha uma abertura de coração para enxergar no outro quem? O Cristo lá do julgamento final, entendem? Usar com inteligência, combater espiritualmente, não materialmente, porque o fim último do homem é o quê? Transcendental, como a gente viu aqui. Então, sempre fazendo essa, né? Esse vídeo está um pouquinho mais longo, mas eu já estou terminando. Esses são os últimos, né, desses pontos perenes necessários ao ensinamento social da igreja, são os valores fundamentais. As leis e estruturas criadas pelo homem, em vista de uma sociedade justa, não garantem mecanicamente o bem de todos. Elas só dão fruto se acompanhadas pelos valores que caracterizam a dignidade da pessoa humana. Tais são a verdade, a liberdade, a justiça, a solidariedade, a paz e a caridade ou o amor cristão. Viver esses valores constitui a via segura para realizar um autêntico humanismo, uma nova convivência social. Se eles que manifestam e garantem a prioridade da ética sobre a técnica, são eles que garantem, né? Essa prioridade da ética sobre a técnica. O primado das pessoas sobre as coisas. A superioridade do espírito sobre a matéria. É importante a gente ter, né, sempre em vista esses conceitos da verdade, né, da liberdade, da justiça, de ser solidário, de buscar sempre a paz, a concórdia, viver na caridade, suportando-nos mutuamente, vivendo no amor, né? E aí vem também essas formas de falar, né? E aqui vai dizer, o exercício de tais valores exige do cristão, né? Falando de todos esses valores que a gente abordou atrás, né? Exige do cristão a capacidade de discernir as diversas situações ocorrentes às quais devem ser aplicados. É desse discernimento que em linguagem bíblica, né, a gente dá o nome de sabedoria, conforme o número 43 e 46 desse documento. Esse discernimento não é um discernimento humano, segundo as minhas convicções particulares. Esse discernimento é a sabedoria que devemos pedir para Deus em oração, para discernir todas essas questões da pessoa humana, direitos humanos, relação pessoa-sociedade, bem comum, solidariedade e subsidiariedade, participação, estruturas humanas e comunidade de pessoas, direito universal de bens e valores fundamentais. Fiquem com Deus, vamos para o próximo vídeo, que Deus nos ilumine, para que amemos cada vez mais todas as ações da Santa Igreja Católica. Até mais, Salve Maria!